Ok. Peraí. Ok. Estão conseguindo ver, gente? Tá Sim. aparecendo? Tá? Então, beleza. Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais um grupo de leitura do Centro Socialista, Primavera dos Povos aqui de Ribeirão. A gente parou na página 91 do PDF, na verdade do livro, né? Do PDF é a página 80, tá? E vamos prosseguir então aqui a partir do segundo parágrafo, né? Eu comecei aqui o golpe de 2016. Peço desculpa aí pelo atraso de hoje, a gente teve alguns imprevistos, mas podemos começar, tá certo? Bom, então, o Pedro pode ajudar a gente aí na leitura hoje. Valeu. Beleza. Você mencionou que terminou em O Golpe de 2016. Eu começaria ali. Isso, Beleza. vai começar aí. Tá. O golpe de 2016 consegue tanto instaurar mais e maiores espaços de acumulação ao capital internacional no país, quanto reposicionar as frações do capital nacional em torno do mercado financeiro, liderado por grandes bancos e especuladores. Além disso, e talvez como símbolo mais espetacular da clivagem na relação entre classes, o golpe reposiciona a situação relativa entre as classes burguesas nacionais e as classes trabalhadoras. Em tal processo, a estratégia de acumulação burguesa passa também pela extração de maiores taxas de mais-valor, pelo rebaixamento das condições do trabalho, pelo cerceamento de aparelhos de luta dos trabalhadores, partidos de esquerda, sindicatos e, incidentalmente, intelectuais e universidades, etc. E pela mercantilização ainda maior de esferas da vida comum, perecimento da educação, da saúde e da previdência pública em favor da expansão de serviços privados nessas mesmas áreas. O papel da investida da luta de classes, da luta de classe burguesa contra a classe trabalhadora é vital no atual processo de golpe brasileiro como movimentação de classes. Assim, o golpe de 2016 é tanto um rearranjo no seio da concorrência entre as frações do capital internas e internacionais, quanto, ainda, um golpe de classe burguês contra classes trabalhadoras. A presente realidade brasileira encontra uma situação de golpe derivada de uma ofensiva de luta de classes burguesa em crise em suas estratégias de acumulação. Sendo um golpe da classe burguesa, não organiza uma mudança estrutural nas condições de reprodução social. Já dominando a acumulação e as instituições, políticas, jurídicas e sociais, a burguesia, em tal modelo de golpe, mais atualiza suas possibilidades que propriamente altera suas bases. Por isso, trata-se, muitas vezes, de um golpe quantitativo. Os bancos privados já tinham primazia no modelo de acumulação brasileiro. Agora tem mais. O mundo político, corrupto e parasitário do Estado já imperava. Agora não é mais freado por impulsos contestadores ou republicanismos. O ambiente policial e judiciário sempre fora seletivo. Agora o é ainda mais. Um golpe altera de modo substancial as instituições quando seus grupos, classes ou frações de classe são cambiados. Se o golpe for de reacomodação de frações das classes já dominantes e de investida contra os já dominados, ele é mais quantitativo que qualitativo. As instituições e os aparatos da sociabilidade burguesa já se encontram com a burguesia. A facilidade de investida da luta de classe burguesa contra a luta de classes dos trabalhadores se dá em razão do domínio do sistema já nas mãos dos que o erigem. Os meios de comunicação de massa, as religiões, o direito, a política, a geopolítica dos Estados Unidos, todo esse complexo é de formas sociais do capital e enseja sua reprodução.
Quando a luta da classe trabalhadora e dos despossuídos enfraquece, não há motivo para o capital não avançar ainda mais em sua exploração e em seu domínio. O capitalismo se orienta à acumulação e não se limitará jamais por republicanismo, institucionalidade, imparcialidade, bom senso, piedade ou humanidade. Todas as formas de hecatombe e de fascismo são seus limiares possíveis. Se assim e para isso se encaminhar a marcha da mercadoria e da exploração. A quantificação das mudanças sociais do golpe de 2016 é sempre maior que zero, e menor que um efetivo câmbio de poder entre classes. Se a acumulação pudesse se resolver como as mesmas figuras e estratégias do PT, o custo de sua mudança não seria pago. Há um golpe na medida em que Lula e Dilma não foram capazes de entregar a solução da acumulação desejada pelas frações dominantes do capital. Também não se trata de um golpe extremo, na medida em que a burguesia não está retomando um poder perdido, mas apenas realinhando um poder que já possuía e do qual nunca se privou, rearranjando frações em disputa, concorrência e domínio. Absolutamente nada erodiu ao capital, nem nas décadas da Constituição de 88, nem nos anos de PT. Assim sendo, ao mesmo tempo, o golpe presente não pode deixar de ser considerado como tal, mas tampouco inaugura um sistema de exploração, dado que ele já existia. Trata-se quantitativamente de um golpe cuja métrica é média, de algum índice entre extremos, que será mensurado conforme sua dinâmica se assentar. Tal como em 64, não se deu apenas um golpe estritamente militar, mas um golpe de classe. Também em 2016, não se dá apenas um golpe jurídico ou político, mas um golpe da classe burguesa que realinha frações dos capitais nacionais e internacionais para a acumulação numa situação específica de crise do capitalismo mundial e brasileiro, pós-fordista e neoliberal. Acima da disputa sobre a contundente declaração jurídica de um golpe de Estado, o momento presente encontra a quebra de uma estratégia de acumulação em favor de outra, ambas olhando para um mesmo horizonte. Uma ainda mais quantitativamente perversa que outra. Mais uma vez, as formas sociais do capitalismo se modulam para sustentar a valorização do valor na marcha da mercadoria. Só ia falar que acho que a gente vai começar agora, então, uma outra parte, né? Que é o golpe exceção. Não sei se vocês quiserem falar alguma coisinha sobre essa finalização da parte anterior. Eu acho que, assim, da outra vez, acho que o Rodrigo estava na última que a gente conversou, né? Da última vez. E acho que é mesmo uma conclusão, assim, do que ele estava falando, né? De que o golpe, ele é um golpe mais quantitativo, né? Da forma como se acirrou no sentido de, por exemplo, os bancos já ganhavam, começaram a ganhar mais ainda, né? Tudo que acontecia antes deu um grau a mais, né? De perversidade, enfim. Mas não necessariamente ele levou a uma mudança, né? Assim, na questão das classes ou de alteração de quem está no domínio, né? Nunca deixou de ser a burguesia. Aí, só retomando um pouquinho o que ele falava antes, né, antes desse trecho que a gente leu hoje, ele colocou a questão até da influência dos Estados Unidos e do quanto que a burguesia ela ainda é submetida, né, ao imperialismo, a burguesia do Brasil, mas de que o que realmente seria um fator determinante assim para a alteração desse paradigma
Não é necessariamente quem ocupa o poder, né, ali no sentido de alteração eleitoral, né, mas de realmente ter um fortalecimento na base, né, da classe trabalhadora, né, e principalmente a questão ideológica, né, que uma crítica que ele faz bastante aos governos do PT foi isso, né, de não ter mexido, né, na questão das televisões, enfim, da imprensa, porque todas as armas continuaram sempre nas mãos da burguesia, né. Era mais isso, assim. Não sei se vocês quiserem falar, fica à vontade, gente. Da minha parte ainda não. Beleza. Pode continuar, então, se quiser. Beleza. Assim. Nos termos de uma visão juspositivista do direito, situações de golpe representam um tipo específico, virtualmente máximo, de exceção. Para uma pretensa ciência jurídica calcada na normatividade, a exceção é seu momento extremo e mesmo intolerável. Nessa explicação, a exceção, na medida em que nega os fundamentos da própria norma jurídica, extrapola o âmbito de possibilidade técnica do direito. No entanto, leituras não juspositivistas, cujo representante mais conhecido é Carl Schmitt, e leituras concretas e materialistas do fenômeno do direito, a partir de Pachucanes, compreendem a exceção como momento central da mesma tessitura das relações sociais na qual a normatividade opera. Os vínculos, as hierarquias, os constrangimentos e o poder se dão a partir de distintas modulações combinadas entre legalidade e exceção. A interação entre a norma e sua negação não se faz, no capitalismo, como primazia total de uma em relação à outra. Mesmo que a exceção esteja presente, boa parte, virtualmente a maior parte, do cálculo capitalista se faz com a legalidade. A forma mercadoria e a dinâmica da forma valor estruturam, necessariamente, uma forma política estatal, terceira aos agentes da produção e concentradora do poder político, e uma forma de subjetividade jurídica, fazendo com que os vínculos sejam estabelecidos mediante uma equivalência de direito. A legalidade é uma resultante da conformação entre forma de subjetividade jurídica e forma política estatal. A propriedade e os vínculos contratuais de exploração estão garantidos por uma normatividade estatal que também instaura a constrição de possibilidades do próprio Estado. Assim, o capitalismo opera necessariamente na legalidade. Tal normatividade, arraigada e sistematizada, é o solo no qual as previsões e as reiterações das interações sociais se enraizam. Ocorre que a exceção também está presente para o cálculo da legalidade. Tal noção de cálculo na decisão jurídica se afirma numa dúplice implicação. De um lado, há uma reiterada exceção em favor do capital, do poder, dos círculos de influência e interesse, do que concorda com a ideologia reinante. Nisso, é possível vislumbrar que, em dadas situações típicas, a exceção imperará sobre a legalidade, permitindo o cálculo do custo de previsibilidade e das opções entre ambas. De outro, há a exceção como ruptura ou como câmbio tanto da legalidade quanto da própria exceção típica. Nisso, o cálculo capitalista se faz pelo custo da disrupção em face do custo da crise do modelo então assentado. Não se pode tomar a situação de golpe e exceção no Brasil como uma disfuncionalidade total do cálculo já existente da reprodução do capital. Antes,
No caso presente, a ruptura é apenas o cálculo de mais uma variável no uso da mesma modulação consagrada da legalidade. Não se trata de novidade política, jurídica ou institucional. No máximo, uma subsunção recaída sobre distintos pacientes ou situações sob exceção. Por isso, a atualidade não representa a inauguração da exceção no caso brasileiro. Não basta estabelecer a luta social nos polos exceção e legalidade, denunciando a primeira e louvando a segunda. A acusação de golpe e exceção à situação brasileira atual não permite ter, como horizonte de seu contraste, uma construção ideal de legalidade. A sociabilidade capitalista só é a legalidade se portar consigo a exceção. A força da mercadoria do capital, dos vínculos de exploração e da acumulação são determinantes materiais maiores que a própria legalidade, que é seu instrumento excelente, mas não o único. Assim, a exceção não se combate como regra, mas com o fim da estruturação social que gera a exceção como variante inextricável da normatividade. A acusação da exceção não pode ser o louvor da legalidade, porque esta também, quando se afirma e não só quando se excepciona, é o modo de funcionamento da exploração da sociabilidade capitalista e das variadas dominações que o capitalismo comporta. O golpe não é a negação da política estatal, mas uma de suas formas de resolução de crise e de câmbio de forças sociais. Portanto, a crítica ao golpe não pode ser o louvor de certo republicanismo legalista imparcial. A exceção não é a negação do modelo de regramento institucional capitalista. A crítica da exceção tem de ser necessariamente anelada à crítica da legalidade. Sendo legalidade e exceção fenômenos típicos da reprodução social capitalista, ambos estão atravessados pelo cálculo de seu proveito em situações arraigadas e reiteradas e, ainda, pelo cálculo de ruptura do assentamento típico de seu entrelaçamento. Entram em cena, então, as estratégias de classes, frações de classes, grupos e indivíduos. As seletividades jurídicas e políticas em relação a petistas e tucanos, são exemplo, no Brasil, de estratégias distintas de uso de legalidade e exceção, perpassando o uso da normatividade jurídica. As mudanças de padrão de reprodução política e jurídica nos atuais tempos de golpe no Brasil representam artifícios e tramas de poder e concorrência. Supremacia, domínio político, controle jurídico e acumulação são seus corolários. Jamais o respeito às leis apenas como sagração de um altar institucional. Desse modo, nada há de concreto a não ser o próprio engano ideológico quando se pauta o clamor político e jurídico por questões como o restauro da legalidade ou a abominação da exceção. Uma disputa pela oposição entre legalidade e exceção é moralista e tecnicista. Materialmente, são polos de um mesmo fenômeno. Legalidade e exceção são estruturais à exploração e à acumulação. O jogo entre Estado de Direito e exceção se dá a partir de relações de força reais. Ao cabo, são tais forças que determinam o talhe e a localização da exceção e da legalidade. As disputas pela transformação social passam, então, pela conquista de polos de força, não pela lei que os proteja.
recaem sobre os polos políticos indesejados ou de esquerda, os pobres, as minorias, as classes e os grupos combatidos, tanto a partir da legalidade quanto da exceção, suas facetas de exploração, dominação e segregação. Nas sociedades capitalistas, articulam-se vários e grandes complexos de modulação entre legalidade e exceção. Embora distintas em suas causas e razões imediatas, proponho que sejam lidas de modo especificamente articulado às exceções reiteradas, que permeiam o cotidiano da vida social sob o Estado e o direito, e as exceções excepcionais ou de alcance político majorado, como o impeachment de Rousseff, o golpe de 2016, ou mesmo o combate jurídico à figura de Lula e sua prisão, caso mais evidente de lawfare. Na reiteração da reprodução social comum capitalista, a interação entre forma de subjetividade jurídica e forma política estatal assenta padrões e modulações que revelam, então, a miríade da exploração e da dominação, perseguição aos pobres, aos trabalhadores e aos sindicalistas, racismo, machismo, homofobia, repressão a comunidades de subúrbio, indígenas e estrangeiros, bem como a esquerdistas de modo geral. Cada uma dessas práticas remonta a causas particulares, mas todas se aglutinam em paradigmas sociais e institucionais que se orientam a uma funcionalidade geral, instaurando um sistema social estruturado. Assim, racismo, machismo e homofobia são práticas que passam a se coadunar com aparelhos institucionais de repressão aos pobres, de defesa da propriedade privada e de manutenção do capital. Por tal coesão, que idealmente nada guarda de coerência institucional legalista, o policial negro e de periferia acaba por ser a ordem branca contra o negro. O homem violento e preconceituoso contra a mulher e o homossexual, rico ou pobre, se torna um braço armado do Estado capitalista contra o pobre suburbano. Mais que o juízo moral acerca de quem oprime, domina ou explora, ou de quem se submete, trata-se de um maquinário de exploração, dominação e opressão, cujos polos hierárquicos são, via de regra, sustentados e demarcados pelas práticas que os constituem, gerando institucionalidades e, em subsunções particulares das normas a casos ou pessoas, normalidades. Forjam-se, assim, modulações típicas de exceções reiteradas. Há de se dizer que as distintas modulações entre legalidade e exceção, em casos e situações de grande repercussão institucional e social, partem de estratégias e interesses não necessariamente similares àqueles empreendidos em casos cotidianos. Para tais casos de maior envergadura, os proveitos e as destruições são de monta econômica, social e simbólica maior, tanto quanto os aparatos de apoio. Se os atos triviais de perseguição policial se fazem atrelados a uma espécie de discurso policialesco em programas de rádios e jornais, situações como a do impeachment de Rousseff e do lawfare contra Lula se vinculam a um bombardeio de informações e opiniões sob controle quase total dos meios de comunicação de massa majoritários. Igualmente, os interesses em jogo são de grau incisivo de determinação e negações da legalidade.
Tinha alguma coisa entre esses textos que eu li, Ana? Acho que Ah, não, deixa eu só dar uma olhadinha. Ah, recarregou aqui, ó. tinha? É, Ah, ele estava sem carregar. Peraí, onde você tinha parado? Incisivo de terminação, né? isso. Ah, tá. Os interesses em jogo são de grau incisivo de determinação. As dinâmicas das pequenas e das grandes exceções advêm de situações particulares, mas todas se articulam num quadro geral das modulações entre legalidade e exceção no capitalismo. Apesar de sua miríade de fatos, muitos deles contraditórios e antagônicos, as grandes e pequenas exceções compõem um todo estruturado, coeso, no mais das vezes, ainda que não sempre, dada a variabilidade das funcionalidades na reprodução social capitalista. Propõe a leitura de que, na análise do capitalismo em termos médios, na história dos séculos 20 e 21, os modelos de acoplamento entre legalidade e exceção fordistas, que vão até a década de 70, utilizavam estratégias e narrativas de legalidade e sua negação mais contrastantes, guerras contra situações de paz, arguições de liberdade contra legem em face de imputadas legalidades totalitárias. Os modelos de interação entre legalidade e exceção pós-fordista, de lá até hoje, menos contrastados no que tange às afirmações e negações da legalidade, forjam-se com câmbios também menos expressivos. Impeachments são os sucessores atuais de golpes de força. Juízes legalizam seus próprios golpes e exceções em lugar de rupturas, que até então militares ou revolucionários deixavam patentes. A exceção, tornada mais mascarada no capitalismo pós-fordista, só significa que está mais entranhada numa reprodução geral que a contém em grandes e pequenas situações. O Fordismo se valia, preferencialmente, de cálices específicos de marcada exceção, dos quais se vangloriava. O pós-Fordismo diluiu a exceção em caixas d'água para uso crônico. Pode-se imaginar que, no caso brasileiro atual, um golpe viesse a ser uma exceção insigne e bastante divergente daquela exceção medianamente arraigada. Seu maior exemplo seria um golpe militar. Em tal situação, ele abalaria as formas institucionais já existentes, mas seu custo seria operar sob contraste aberto. O golpe brasileiro presente e seu modelo correspondente, como no caso dos atuais impeachments latino-americanos, mesmo sendo exceção majorada em relação às exceções cotidianas, aproveita-se de procedimentos, táticas, técnicas e práticas nestas já reiteradamente realizados. Ardis processuais, torções regimentais, bloqueios e desqualificações de opiniões contrárias, tudo isso se requalifica para situações que demandam autoconstrangimento das reiterações sociais, das instituições e da opinião social geral. Mesmo que o golpe seja uma exceção de grande monta, ele transcorre em uma articulação com a rede da modulação tradicional e reiterada entre legalidade e exceção. De tal sorte que fecha e consolida tal quadro. Trata-se, então, de um golpe plenamente estruturado socialmente. A possibilidade de reação a seus ditames e de contraste simbólico se tornam frágil, na medida em que a totalidade da reprodução social capitalista já opera assim. Da política ao direito e à ideologia, a mercadoria e a exploração são o sentido da sociabilidade. No caso presente, um golpe, menos que uma amarra institucional negada, é a destruição de alguns dos obstáculos para que, enfim,
reine mais da única e indefectível legalidade capitalista, a acumulação, almejada virtualmente como cálculo universal sem nenhum contraste. Para além de ser exceção à norma, o golpe se orienta para o capital sem exceção. Vamos mudar de novo. Se alguém quiser falar alguma coisa, gente. Se precisar também, eu posso ir lendo. Deu uma Nossa. cansada? Não, eu achei denso. É Eu bem denso. lidei com vários termos ali que foi difícil de processar e dar sentido, assim, né, na frase. Eles têm umas palavras, né, que, tipo, a gente tem que ficar meio com o dicionário do lado. Miríade, ele usa um monte, que, tipo, não é palavra que a gente costuma usar, né? Umas coisas meio... Exato. E aí vai dando chute na cabeça mesmo. Mas eu posso Mas... continuar, viu, Ana? Ah, não, tranquilo, então. Só para falar, assim, né, dessa parte, novamente ele coloca a questão de que o golpe, ele é um golpe, mas não, mas assim, meio que a exceção, ela é a norma, né? A gente vive já num estado de exceção, né? E aí o golpe, ele só vai deixar isso mais agudizado mesmo, né? Vai dar um tom mais forte para aquilo que a gente já vem vivendo, né? Aí ele fala até da questão de que muitas vezes contra o estado de exceção, né, contra o fascismo, a gente fica querendo defender a legalidade, né, e o estado de direito, e que, na verdade, isso é um erro, né, porque o fascismo e isso que a gente chama de estado de exceção, ele vem disso, né, ele vem do estado do direito, de direito e da democracia burguesa, né, e da legalidade. Então, e aí eu achei interessante ele falar também a respeito disso no pós-fordismo, né? De que ele vem de uma forma mais mascarada hoje, né? Tipo, acho que tem a ver com isso, porque muita gente fica. Muita gente não, mas ainda tem quem acha que 2016 não foi um golpe, né? Necessariamente. E também tem gente que. Aí a gente fica falando, ah, vai ter outro golpe agora, né? Todo mundo com medo de ter golpe com relação às eleições. Mas, na verdade, aí o golpe já está acontecendo, as coisas já estão acontecendo e a gente fica esperando o golpe. É meio que isso, assim, né? E atordoado, assim, né? E sem ter uma mobilização popular, que seria o que seria necessário para barrar tudo isso, assim, né? A gente fica querendo se socorrer da legalidade. E o que eu gostei também, vou refletir ainda, né? Foi que isso não chega nem a ser mascarado, né, no pós-fordismo, mas legalizado, né, institucionalizado e reiterado no direito, né, da Exato. sociedade. E Exatamente. achei interessante também a forma com que o indivíduo passa a operar, né, na lógica da sociabilidade, mesmo um policial, por exemplo, né, de periferia, ele age reafirmando a institucionalidade que assim, prioritariamente opressiva, né, contra esses mesmos povos. E a pessoa meio que se destitui do individual para ser uma forma de atuação dessa sociabilidade já torta, né? Total. Muito louco pensar isso, né? Mas é isso mesmo que ocorre, assim. A gente vira mecânico, assim, né? A pessoa se destitui mesmo, né? Da sua subjetividade, assim. Sim. É louco. Bom, se você quiser continuar, então, eu vou baixando aqui. Mas se ele fala, se cansar, aí eu Tá, já continuo. combinado. Capítulo 4. Política. É capítulo ou é parte? Não Eu acho lembro. que. Então, eu também não tô lembrando agora se é capítulo Tá. ou parte. E tem 4. Item 4. Política e crise do capitalismo atual. Aportes teóricos.
A noção de crise política ou jurídica, exemplificada e vivida em países que vão da América Latina e seus atuais processos de impeachment, aos do Oriente Médio e suas primaveras árabes, e mesmo nos Estados Unidos, costuma ser lida como crise moral das instituições ou mesmo civilizacional, mas quase nunca como crise do capitalismo como modo de produção. Quando, raramente, o diagnóstico teórico alcança esse objeto permanece refém dos horizontes ideológicos que o produziram. Da mesma forma que não se pode sair do poço puxando-se os cabelos, tampouco se pode ler a crise capitalista nos próprios termos teóricos que fundam sua reprodução. A consolidação das mais avançadas balizas teóricas críticas é tarefa necessária para confrontar a sociabilidade presente em termos estruturais. Isso exige rupturas metodológicas, deslocamentos e reelaborações do objeto teórico e investigações materiais que façam a compreensão da sociedade avançar de marcos ideológicos para científicos. Política, direito e instituições, como plexos centrais do capitalismo, devem ser lidos a partir de sua natureza concreta, de suas formas sociais e de suas determinações pela mercadoria. O objetivo dessa reflexão é encaminhar uma arquitetura dos horizontes teóricos do campo marxista, que buscam fundar-se na própria materialidade da reprodução do capital, apontando para suas determinações e suas contradições. Se a esquerda tem atuado uma confortável zona de trabalho reformista, é preciso extrair do marxismo aquilo que aponta para além de tais visões baseadas no Estado e no direito. Por se tratar de visões construídas a partir de fundamentos independentes e, mesmo com pronunciadas contraposições entre si, buscar-se-á uma junção específica de alguns campos teóricos marxistas contemporâneos que floresceram, quase todos, a partir do terço final do século XX. Tal amálgama, que se articula com a própria reflexão sobre a forma política estatal e a forma jurídica, poderá servir de ferramental relevante e esclarecer as perspectivas de luta da atualidade. O referencial teórico que unirá tais campos será a crítica do direito promovida por Pachucanes, bem como as contradições de Althusser para a crítica da ideologia jurídica, avançando, então, no espaço teórico cada vez mais comumente intitulado Novo Marxismo, do qual se desdobram importantes marcos para tais debates. Da crise e suas leituras. As múltiplas leituras do quadro de crise capitalista atual representam interesses diversificados e sinceras dificuldades de análise de estratégia. Via de regra, tem-se redobrado a aposta dos setores liberais, que dominam a produção da ideologia do saber econômico e dos meios de comunicação de massa que o difundem. De outro lado, setores críticos têm insistido em uma posição institucionalista de esquerda arraigada mundialmente desde as décadas finais do século XX, fundada em estruturas políticas democráticas, na ação por dentro do espaço das instituições e na resistência a desmontes neoliberais dessas mesmas esferas político-jurídicas. Nesse embate, a crise do capitalismo é lida, portanto, ou sem ser reconhecida como tal, por quem deseja mais mercado desregrado para curar o mercado, ou como crise capitalista minorável ou domável, por quem deseja mais mercado regrado para curar o mercado. Reforma, seja para mais, seja para menos, tem sido o mote para a crise capitalista do final do século XX e do início do século XXI.
Em termos de massificação das leituras, não há equiparação entre o poder da visão liberal, que domina jornais, televisões, internet, universidades, e o das visões críticas, que, quando muito, ganham algum espaço em eventuais governos de centro-esquerda e em círculos intelectuais de resistência. No campo progressista e das esquerdas, leituras concretas e materialistas da dinâmica do capitalismo contemporâneo têm sido poucas, ainda constrangidas, indevidamente, por sombras do escombro soviético. Mas é preciso adotar uma visão aprofundada da atualidade, a ser necessariamente crítica, apontando para a contradição fundante da economia política presente, e então para o imperativo de superação dessa atual sociabilidade. Tal leitura desagrada aos tempos de reprodução capitalista entre margens máximas e mínimas de instituições e reformas e de ligeireza confortável das ideias estabelecidas. Para além das clássicas proposições que versavam sobre outros momentos da reprodução do capital, o campo do marxismo tem desenvolvido, desde a década de 70, diagnósticos a respeito da crise capitalista contemporânea, excluindo-se leituras diretamente ligadas a velhas ordens políticas, como as que se gestaram ao tempo, por interesse ou afinidade com o mundo soviético, e ainda aquelas mais frequentes, que abusam de jargões marxistas para fins de reiteração de leituras tradicionais. Resta então o vigor das visões radicais. Estas suscitam o incômodo de não parecerem politicamente plausíveis, dado que não jogam a partir das bases armadas pela sociabilidade atual. Então, são tidas como impraticáveis mesmo pelas lutas progressistas e de esquerda que se empreenderam nesse tempo. No entanto, exatamente o incômodo que provocam e sua falta de condescência são índices de que tais teorias se aproximam de um vigoroso diagnóstico científico acerca do capitalismo presente. Sobre crise e superação do capitalismo, várias reflexões críticas, de searas independentes e relativamente divergentes entre si, foram gestadas nos tempos que se seguem ao desmoronamento do capitalismo de bem-estar social ocidental. Tais leituras, quando despontam, deparam com o crescimento de ideias conservadoras e a recusa de prestígio ao campo marxista, associado que foi, por grande parte do século XX, à experiência soviética. Para isso, apesar de seu vigor, são forjadas de modo minoritário na academia. Na América Latina, que conheceu alguma dose de vitalidade do pensamento e da ação de esquerda no mesmo período, também o marxismo, como denúncia dos limites e das contradições do capitalismo e apontamento da necessidade de sua superação, não alcançou grande afeição teórica. As posições de esquerda, mesmo que articulando alguns jargões marxistas, reiteram a defesa do reformismo e do desenvolvimento das próprias relações capitalistas. O louvor à democracia, aos direitos humanos, ao respeito às instituições e mesmo a certa escatologia humanista, muitas vezes religiosa, de inserção de grupos e minorias no quadro da sociabilidade capitalista, posicionaram variadas esquerdas latino-americanas no espaço similar ao dos grupos multiculturalistas ou ao daqueles que, na última década do século XX, intitularam-se Terceira Via.
Uma leitura do marxismo elaborada a partir do problema do direito permite entender as contradições das apostas reformistas, que são sempre estratégias jurídicas, lastreadas em aumentos e manejos de direitos subjetivos e no respeito a instituições, e ao mesmo tempo gestar ferramentas teóricas para encontrar-se com uma crítica marxista dos campos da economia, da política, da ideologia e da subjetividade. Com base em reflexões que se estabelecem claramente a partir de Pachucanes, muitos ambientes teóricos podem ser iluminados e mesmo reconfigurados por uma denúncia da juridicidade como símile do mundo da mercadoria, que porta contradição e exploração, e tem, portanto, a crise como regra. Para o necessário diálogo com a crítica marxista do direito, aponto para alguns dos grandes horizontes da análise crítica contemporânea, todos de algum modo embebidos de marxismo. Autosserianismos, pós-estruturalismos, derivacionismos, regulacionismos, altermundismos e crítica do valor. O encontro de tais leituras fornece o mais vigoroso caldo de cultura para a crítica social atual. É certo que, de per si, são doutrinas que apresentam postulações específicas e muitas vezes irredutíveis, mas, por partirem da crítica da sociedade e da mercadoria, possuem um grande espaço comum para gerar as ferramentas teóricas necessárias para o diagnóstico do presente. Muitos denominam esse campo de teorias e teóricos de novo marxismo. Marxismo, crise e crítica da forma jurídica. Tomarei como ponto de partida uma leitura pachucaniana sobre direito, política e economia. Tal proposta de ampliação de horizontes, ainda que não fale diretamente de questões peculiares da crise do capitalismo presente, como fazem as teorias da regulação, por exemplo, com seus termos médios, que dão conta de explicar os vários momentos históricos da produção capitalista, como o Fordismo e o pós-Fordismo. Tem, no entanto, o condão de assentar bases mais sólidas a respeito da reprodução social geral do capitalismo. É apenas se fundando nessa visão estruturante que, posteriormente, será possível chegar à singularidade do momento atual. Pachucanes não funda sua leitura no direito diretamente nas instituições normativas, afastando, assim, o juspositivismo recorrente da autoexplicação dos juristas. Mas também não se situa no patamar intermediário das explicações do direito pelo poder. Esse campo vasto e altamente contrastante entre seus pensadores vai de Carl Schmitt a um Michel Foucault e, insolitamente, congrega boa parte do pensamento jurídico da esquerda, daquela de um direito insurgente ou alternativo, e também do próprio marxismo, como é o caso de Piotr Stuczka. A esse espectro da filosofia contemporânea denomino não juspositivismo. Para além do juspositivismo e do direito como fenômeno de poder, Pachucanes alcança o direito como forma social de subjetividade jurídica. Nesse nível, funda-se a concretude material do direito, a forma social da mercadoria, com base no Marx de O Capital, é necessariamente uma forma de relação entre sujeitos, que,
que portam as mercadorias na condição de seus guardiões por direito, transacionando-as. Assim, está na mercadoria o fundamento da juridicidade, pois ela só o é porque transacionada. E o vínculo que se instaura entre os portadores de mercadorias é necessariamente de uma subjetividade jurídica. Tal subjetividade jurídica é uma equivalência entre pessoas, generalizando suas condições na base de uma liberdade contratual, de uma igualdade jurídica e de uma apreensão das mercadorias mediante respaldo previsto pelo Estado. Tal equivalência intersubjetiva, que modela materialmente a subjetividade jurídica, é espelho da equivalência das mercadorias, que se trocam todas por tudo, tal como as pessoas se relacionam todas e com tudo. Márcio Bilharinho Naves, definindo a forma de subjetividade jurídica, a chama de forma de equivalência subjetiva autônoma. Pachucanes atrela o direito à mercadoria, uma vez que a forma social de uma é reflexo da outra. Com isso, pela primeira vez alcança a materialidade do direito como forma de sociabilidade necessária do capitalismo. As instituições jurídicas, assim, não derivam de um mero conjunto de decisões ou voluntarismos políticos, nem de razões de justiça ou metafísica. O direito se assenta numa materialidade de sujeitos que transacionam. Nesse nível, não se pode considerar o direito uma mera derivação das trocas se as tomarmos apenas no momento da circulação. É quando as mercadorias alcançam o nível de produção que, então, a subjetividade jurídica se estabelece materialmente, porque os trabalhadores se vinculam ao capital mediante liames necessariamente jurídicos, contratuais, com a subsunção real do trabalho ao capital. O primeiro se generaliza, e o trabalhador também se abstrai de suas próprias condições para então vender um dispêndio genérico de energia. Tal equivalência entre trabalhadores que se vendem enseja o sujeito de direito como forma social geral. Márcio Bilharinho Naves é quem aponta pioneiramente para o crucial nascimento da subjetividade jurídica, não numa circulação simples, como havia no pré-capitalismo, mas numa circulação lastreada na produção, a partir da subsunção real do trabalho ao capital. Com isso, Naves também refuta uma eventual acusação a Pachucanes de que este teria estabelecido uma teoria circulacionista. A mercadoria só se constitui como forma social com a produção especificamente capitalista. Decorre disso que a forma do direito é, necessariamente, uma forma social capitalista, guardando a característica de tal modo de produção exploratória e voltada para a acumulação. A partir do referencial pachucaniano, o direito não é instrumento emancipatório nem pode conduzir à superação da sociabilidade capitalista, dado que é uma forma social necessária e estruturante do próprio capitalismo, como modo de produção. Embora historicamente olvidada, uma reiterada ilusão jurídica para os lutadores de esquerda já há muito tem sido combatida, a começar por Engels e Kautsky, em O Socialismo Jurídico. Pachucanes, por ter firmado a descoberta da natureza capitalista da forma jurídica, pagou com a vida seu contraste político com os tempos stalinistas, nos quais o Estado soviético proclamava um direito socialista e uma sociedade tal e qual. A forma de subjetividade jurídica é que garante a exploração do trabalho mediante vínculos contratuais e, portanto, a riqueza do capital mediante extração de mais valor,
Também é num possuir por direito a propriedade privada que se garante o capital, não numa apreensão mediante a força direta dos capitalistas. Essa separação entre capitalistas e uma entidade política distinta e terceira dos agentes da produção gera o Estado, cuja forma social é também necessariamente capitalista. As radicais extrações políticas ensejadas pela leitura marxista sobre o direito permitem vislumbrar que as crises do capital estão perpassadas, necessariamente, por instituições jurídicas. Com isso, o direito não é uma possibilidade de salvação nem de superação do capitalismo, como se outro conjunto normativo pudesse transformar a reprodução econômica. Quantidades distintas de direitos, como os direitos sociais, não logram se opor à qualidade capitalista da própria forma jurídica. O direito participa, como forma estrutural, de uma dinâmica social que, plantada na exploração e na contradição, é por natureza portadora de crises. Não se pode, então, vislumbrar pelo campo do direito um potencial transformador nem superador do capitalismo. Os instrumentos jurídicos, quando muito, reconfiguram os termos da própria crise, dinamizando-a, alijando grupos, remediando ou protegendo outros, mas sempre promovendo um circuito infinito de trocas mercantis. Onde há mercadoria, nas bases específicas da produção capitalista, há direito e crise, e nenhum desses termos é oposto aos outros. Marxismo, crise e sociabilidade. Com base numa crítica marxista do direito que alcança a forma jurídica como derivada da forma da mercadoria, é preciso então armar-se teoricamente com elementos de outras visões marxistas contemporâneas que também se assentam numa crítica da mercadoria e da materialidade de tal relação social. Louis Althusser representou para o marxismo um marco divisor no terço final do século XX. Ao privilegiar a leitura de O Capital, em vez de uma crítica humanista de esquerda que se baseava nas obras juvenis de Marx, como se viu em Roger Garaudy e tantos outros, Althusser repõe o marxismo como ciência da historicidade, numa chave de leitura radicalmente material e consequente. A sociabilidade capitalista é então percebida como um engendramento de interações nas quais há determinação. De algum modo, a reflexão de Althusser a respeito da subjetividade e de sua especificidade no capitalismo se presta ao encontro com a questão pachucaniana da subjetividade jurídica. Desvendando o campo da ideologia, Althusser reconhece no sujeito uma chave da reprodução capitalista. O sujeito é constituído por práticas materiais. Há, nessa questão, um proveitoso diálogo do marxismo tanto com Michel Foucault quanto com a psicanálise. E seu arcabouço de positividade é oriundo de uma interpelação ideológica. O sujeito o é porque as práticas materiais e estruturais do capitalismo assim o determinam. A ideologia, assim, não é uma vestimenta pessoal opcional, nem uma deformação de uma visão de mundo verdadeira ou ideal. Ela é o substrato de constituição da própria subjetividade, agindo no mesmo nível do inconsciente. Por isso, não é o objeto de mera vontade libertadora individual, nem se presta à transformação, como se fosse possível atuar no nível de conscientização de suas contradições. Além disso, está arraigada em aparelhos ideológicos, que gestam a força, a dinâmica e o longo prazo de sua própria produção e continuidade.
Pela relação peculiar entre a consciência individual ou de classes e a dinâmica da reprodução capitalista, permeada pela constituição da subjetividade e pela ideologia, a ultrapassagem do capitalismo começa a ser entendida de modo extremamente mais exigente e torna-se muito mais difícil a superação das próprias estruturas e práticas constituintes dos sujeitos e de suas interações. Quando aponta para as massas e não para os indivíduos como responsáveis por fazer a história, a teoria de Althusser tem o mérito de contrastar com visões humanistas e reformistas que investiam numa espécie de concórdia pela mudança social. No entanto, sua leitura se mantém generalizadora e refém de esquemas políticos revolucionários organicistas, carecendo de um aprofundamento da crítica da subjetividade e das massas. A partir das bases lançadas por ele, um althusserianismo pôde avançar, fazendo empreender, no caso de Bernard Edelman, uma valiosa construção teórica sobre o fenômeno jurídico. A subjetividade capitalista tem, no direito, um constituinte decisivo. É porque se possui por direito e porque formalmente há transações livres entre iguais que a subjetividade se entende como tal. O caráter jurídico molda a subjetividade capitalista de modo fulcral e necessário. A ideologia capitalista é, assim, ideologia jurídica. Na esteira do althusserianismo, uma série de reflexões, que não formam uma escola e sim temerários desenvolvidos com alguma similaridade, esparramam-se por pensadores aos quais foi atribuída a alcunha de pós-estruturalistas. Em suas obras, a subjetividade começa a ser investigada justamente no momento de sua constituição em termos de práticas ligadas a uma produção do desejo, nos termos de Gilles Deleuze. Em outra chave, Zizek se dedica a extrair da ideologia sua materialidade, de tal sorte que, prosseguindo de certo modo a crítica de Althusser, não se pode tratar de um pretenso desvendar da ideologia como chegada ao real, que então desalienaria. O próprio real é ideológico, porque, acima de uma oposição entre real e fictício ou errôneo, impera uma total identidade ideológica que esvazia o material de verdade. O espectro do real é também o deserto do real. No meio desse processo, ainda em termos de problematização da subjetividade do capitalismo, teorias não nascidas no seio do marxismo já apontam as incidências de uma subjetivação majorada de narcisismo. A partir de Christopher Lasch e de uma razão clínica que exacerba e se torna padrão na sociabilidade atual. Num pensamento que se desenvolve em Peter Sloterdijk. Acrescenta-se a isso a proposição de Guy Debord, depois requalificada por Ansel Japp, do espetáculo como forma privilegiada da ação social do momento presente. Tais incorporações quando sob a percepção de uma crítica estrutural da sociabilidade capitalista, são fundamentais para afastar a pretensão de uma subjetividade com potencial de conscientização e de autonomia política, emancipatória nos termos da democracia, do esclarecimento, do consenso e do jogo no espaço político institucionalizado. A crise na sociabilidade capitalista não é necessariamente o evento traumático que encontra no aumento do sofrimento dos sujeitos um motor para um processo de ruptura.
Se a subjetividade é constituída ideologicamente por uma aparelhagem material que advém de uma infinita cadeia de relações da mercadoria e a sustenta, então não há política que se aposte na oposição realidade-esclarecimento como abertura concretamente revolucionária. Ana, podemos revisar agora? Eu acho que sim. Até porque quando chegou nessa parte de ideologia aqui do Zizek, eu dei uma boiada. Nossa, foi difícil Olha aqui, o de foco próprio aqui. real é ideológico, porque acima de uma oposição entre real e fictício ou errôneo, impera uma total identidade ideológica que esvazia o material de verdade. Meu Deus. Uhum. Não, isso pra mim eu vou ter que ficar em cima só desse trecho aqui, porque eu boiei. Nossa, foi complicado. Preciso refletir bastante para entender. A parte que eu. É assim. Eu acho que eu até cheguei a falar aqui uma vez que eu. Enfim, meus 37 anos eu dou umas caducadas, tá, gente? Eu volto falando a mesma coisa toda hora. Ai, ai. Não, é porque depois que eu comecei a ler o Alisson, isso é sério, assim. Tipo, deu um boom na minha cabeça de algumas coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Por exemplo, a questão. Primeira questão do Estado, né? Que, tipo, para mim, querendo ou não, eu pensava mesmo que o Estado era meio neutro, assim. Que, tipo assim, quanto mais Estado, melhor, né? Tipo, vinha muito nessa coisa, assim. E aí, depois que eu li que, tipo, o Estado é capitalista e que pra gente superar o capitalismo tem que quebrar com o Estado, assim, tipo, tem que ocupar para desmontar o Estado, tipo, começou a vir muitas ideias assim, na minha cabeça. E aí, essa parte especificamente que ele fala da questão do direito, como ele forma a nossa subjetividade. É muito louco você pensar nisso, assim. Que, tipo, a gente é uma mercadoria e que tudo é pautado por contrato, assim. As nossas relações são todas pautadas por contrato. E, tipo, então, enfim, a gente é totalmente moldado por isso. É muito louco pensar nisso, assim, né? Assim, tipo, até que ponto que a gente tem realmente uma autonomia, né? Dentro, assim, uma autonomia, uma... É muito maluco, assim. Eu piro nessas Exatamente. ideias. Eu também. Foi de doido. Muito. É muito, assim. E essa parte agora aqui, é agora quando ele colocou esse negócio do Zizek no meio, que aí tem a ver com psicanálise, né? Que tem a ver com real, por isso que ele falou do negócio do real, do deserto do real. Aí já é muito pra minha cabeça. Aí eu tenho É. que estudar mais mesmo. Nossa, teve muitos novos nomes de uma vez. Ai, Esse último ai. parágrafo, olha lá, tem Last, Peter Slodensky, Guy Debord, Debord. Anselmo Jape, foi Não conheço muita. nenhum. Não conheço nenhum desses. O Nossa, Althusser, eu conheço porque eu li já algumas coisas do Alisson. Foi através do Alisson também que eu tive contato com ele. uhum. Mas de resto, não conheço nenhum. O Zizek também. Agora, esse povo aqui do final, conheço nada. Ui. Agora, não é que mercadorias tentam, não há política de aposta na oposição à realidade de esclarecimento como abertura concretamente revolucionária. Deixa eu só ler essa parte final aqui, ó. Se a subjetividade é constituída ideologicamente por uma aparelhagem material que advém de uma infinita cadeia de relações da mercadoria e a sustenta, então não há política que aposte na oposição, realidade e esclarecimento como abertura concretamente revolucionária. Isso aqui eu achei bem massa também, porque assim, às vezes a gente fica achando que é uma questão de explicar, né? Aí lá e fala assim, ó, explica aqui, ó, que isso é isso, aqui, você vive no capitalismo, não é por aí que opera o negócio, né? Não, Que a política vai funcionar. Mas fala aí. deu um nó aqui. Mas, nossa, são textos bem densos, né, que o Alisson escreve. Muito. E ainda não estou apto para refletir muito. Estou processando ainda. Ah, é doido demais. Aí até uma. Eu acho que teria sido legal a gente ter começado, talvez, até pelo. É que talvez esse daí, esse texto do Crise e Golpe, dialoga com a nossa realidade, talvez também dá uma. Facilita um pouco.
Eu fui tentar fazer a prova dele pro grupo de pesquisa dele, né? E aí ele passou os textos para a gente ler. Então, eu li o Estado e Forma Política e o Filosofia do Direito. Aí foi através desse que eu fui entrando mais nas questões teóricas que ele propõe, né? Depois eu assisti algumas aulas dele. Eu não passei, né? Enfim, não passei para o grupo de pesquisa. Mas valeu muito ter lido, porque... E, assim, foi difícil para mim ler, assim, a leitura. Inclusive para chegar nisso de que o Estado é uma forma só do capital, assim, de, tipo, o Estado é capitalista, foi uma pira na minha cabeça, assim, a hora que estava lendo. Porque realmente a leitura dele, eu acho que talvez é um pouco similar ao Marx, assim, porque vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Tipo, é doido, assim. Uhum. E aí o Estado de forma... Eu ia falar isso, assim, uma das coisas... A gente pôs em votação, quando surgiu a ideia do grupo de estudo aqui, entre o Estado de forma política e o crise e golpe. E eu tinha votado até no Estado de forma política, porque ele esmiuça mais os conceitos do que aqui. Tipo, mercadoria, Estado, a própria subjetividade jurídica, tudo isso ele esmiuça bem o Estado de forma política, sabe? Uhum. Aí... Mas eu senti que essa parte 4, esse item 4, foi propositalmente mais denso, né? Porque o Alisson queria introduzir alicerces teóricos mesmo para um debate. Mas até então, eu acho que estava mais prático, estava mais palpável na nossa realidade, né? Eu acho que esse item específico aprofundou bastante, assim, Total. o referencial teórico para se debater, né? Crise e golpe. Sim, e eu acho até que talvez agora, nos próximos que a gente for lendo, a gente vai ter que ler mais de pouquinho mesmo, assim, para entender quase que de parágrafo em parágrafo, porque tem hora que dá uma viajada mesmo aqui, para Boa ideia. conseguir. Mas Boa ideia. Interessante. Aí uma outra parte só que também que me chamou a atenção foi a parte que ele fala da esquerda, né? De como que a esquerda ou cai para um reformismo, né, e para a questão da legalidade, ou ela vai para uma questão do que foi a União Soviética, né, e fica presa ali naquela forma da União Soviética, né. E aí uma coisa, quando eu assisti a aula dele, que ele falou que eu achei legal, é a questão do Pachucanes, assim, que o Pachucanes, inclusive, depois ele acabou sendo morto mesmo por Stalin, porque a teoria dele era de destruir o Estado. Assim, ele batia muito nessa tecla, assim, era uma coisa que não estava sendo bem aceita, assim. E ainda hoje a gente tem uma esquerda, mesmo dentro do aspecto radical, né, revolucionário, que ainda tem um apego grande, assim, ao que foi a experiência real, né. E aí também me fez refletir sobre bastante coisa quando eu estudei isso com ele, assim. É Legal. massa. Eu acho massa porque às vezes a gente fica pegando referência só nos vídeos que a gente vê ou nessas coisas assim, e quando você vai ler, tipo, abre muito mais, assim, a coisa, né? É massa. Muito. É total. Sim.